pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que assistem ao canal que aulas anteriores vocês podem pegar nesse site que está apresentando aqui, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Esse site aí ele vai abrir uma página que vai mostrar para vocês todos os nossos vídeos e você vai poder fazer a seleção daquele que você quiser, bastando dar um clique na imagem aí, na capinha do vídeo, e você entra direto no YouTube no vídeo correspondente, tá legal? Então não deixe de assistir as primeiras aulas, que são muito importantes, uma é base da outra, né? Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de programação CNC. Observe que nós estamos numa sequência falando em ferramentas, né? Começou na aula 14, que é o vídeo 61, e aula 15, que é o vídeo 62. Essas duas aulas, elas abrangem a parte de ferramenta, troca de ferramenta, de uma forma genérica, Siemens, Fanuc ou qualquer máquina, tá? Agora, esse vídeo de hoje, para não ficar muito longo, foi dividido em algumas partes. É a aula 16, ele é específico para Siemens. Então, nós abordamos as trocas de ferramenta ainda, como você no programa faz uma troca de ferramenta e faz a compensação das medidas de ferramenta. Então, em aulas anteriores, nesses vídeos 60, entendeu? Falamos sobre preset, sobre tipos de ferramentas, sobre tipos de trocador de ferramenta e tal. Agora, nessa aula 16, nós somos mais específicos, nós falamos como fazer a troca via programa e como fazer com que o programa assuma os corretores de ferramenta, o que é o corretor, as páginas de gerenciamento. Vamos dar exemplo, como é que carregamos as páginas de gerenciamento da ferramenta no Magazine, como que é feito o gerenciamento da ferramenta no Magazine, como é feito a checagem via programa dos corretores, se você errou na digitação no corretor, como é que o seu programa pode supervisionar, como é que você faz uma troca pick-up, o que é uma troca pick-up, tá? Nos vídeos anteriores já existem exemplos e filmes e vídeos mostrando como é que é a troca pick-up. Agora, como é que você faz um programa, uma subrotina que garanta a troca pick-up, né? Então, tem uma coisa muito grande para centros de usinagem, para tornos, né? Como é que você usa a aplicação de tudo isso no programa, tá? Então tem exemplos já na programação disso. Deu um vídeo muito longo, então ele foi repartido em algumas partes. Isso agora só a aula 16 vai ter parte 1, parte 2, parte quantas tiverem aí, né? Você vai observar em vários vídeos. E depois nós vamos abordar na linguagem Fanuc também, numa aula posterior, ok? Então fica com a aula aí, se inscreva no canal, um abraço a todos aí, fique com a aula, mais uma aí. Capítulo 7, continuação, ferramentas T, troca e compensação de medidas. Antes de introduzir carregar a ferramenta na máquina, no Magazine, pallet de ferramentas, torre, castelo, etc., né? Está carregando na máquina, é necessária a introdução de dados da mesma no gerenciamento de corretores e dados gerais de acordo com o software fabricante. Quer dizer, você tem que alimentar a máquina com dados dessa ferramenta, no gerenciamento de ferramentas, antes de introduzi-la no Magazine, né? Nas aulas 14, que é o vídeo número 61, e aula 15, vídeo número 62, temos uma boa explicação de como se faz os presets, a alimentação de algumas telas de ferramentas, como exemplo para gerenciamento Siemens e Fanuc. Então tem alguns filminhos até, formas de trocador de ferramenta, tal, e está muito ilustrativo nesses dois vídeos, tá? Esse vídeo que a gente está fazendo agora, essa aula de agora, ela é a continuação desses dois vídeos. Troca de ferramentas. As trocas de ferramentas podem variar de acordo com o fabricante da máquina, que projeta a parte mecânica e na maioria das vezes trabalha um software de gerenciamento de troca de correção e medidas personalizadas. Quer dizer, a maioria das vezes o fabricante que
cria um gerenciamento próprio, um software próprio, que casa com o comando Siemens. Então é feito uma coisa personalizada entre o fabricante do comando e o fabricante da máquina, né? Por isso que é bem próprio de cada fabricante um tipo de troca de ferramenta, um tipo de alimentação de tela de correção, coisa assim, tá? É bem pessoal. Mas se entender o princípio, vai variar assim, a cara da tela, mas o princípio é o mesmo, tá? As máquinas, conforme sua estrutura construtiva, são equipadas com diferentes tipos de troca. Quase sem exceção, as ferramentas são trocadas de forma totalmente automática. Quer dizer, a maioria das máquinas CNC hoje em dia elas trocam as ferramentas automaticamente, seja o tipo que for, né? Centro de usinagem, torno, fresadora, o que for. Em sua maioria, a máquina CNC aparecem os seguintes sistemas de troca de ferramenta. Tá? Então nós vamos ver as formas de troca de ferramenta. Troca de ferramenta tipo garra dupla ou picape diretamente no magazine. Então tem dois tipos que mais se usa na troca de ferramenta em centros de usinagem, por exemplo. Né? Então esse aqui é o garra dupla, que é amarelo aqui, é a garra, tá? Aqui é o eixo da garra, aqui é o fuso da máquina de trabalho, aqui ele está colocando ou tirando a ferramenta do fuso, que está o cone da ferramenta, e aqui está uma na área de transferência, está na espera, que é o magazine. Ela sai do magazine, vem para a transferência e fica aqui aguardando a troca. Aí ela troca, guarda essa aqui e essa aqui vai pro fuso, depois ele guarda no lugar da outra a ferramenta que saiu. Isso aí é sistema garra dupla. Existem outros tipos, inclusive nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, mostra alguns sistemas diferentes. Magazine, uma troca na vertical, né? Aqui é uma troca num fuso vertical, quer dizer, a garra está na vertical. E no filme dos outros vídeos anteriores tem um fuso horizontal com garra horizontal também, exemplo de troca. Aqui é um exemplo de troca no magazine, tipo picape. Então ele vai lá dentro, descarrega uma ferramenta no magazine, sai, o magazine posiciona a próxima ferramenta, ele pega outra ferramenta e vem trabalhar. Então ele faz a troca. Isso aqui é uma máquina horizontal, uma máquina vertical o princípio é o mesmo, só que fica virado o fuso está na posição vertical, né? Então como é que você faz a programação para troca de ferramenta? A troca de ferramenta é feita com a função M6, tá? Como é que você programa? No Siemens existem duas formas de você nomear uma ferramenta então para você colocar ela para fazer a troca, antes de fazer essa troca, você tem que nomear ela numa página de cadastro para carregar os dados dela, aquilo que nós já falamos lá no início, tá? Então, tem versão do Siemens que é feito com a palavra T de tool. Tool é ferramenta em inglês, né? Tool e um número aqui, o X é um número. Exemplo aqui, ó, T8, T20, T1200, tá? Então vai até 32.000, de T1 a de T0 até 32.000. Tá? Você pode escrever assim, T e o número, ou T igual ao número. Então, T igual a 8 é igual ao T8, T igual a 20 é igual a T. Tanto faz escrever assim como assim, tá? O T0 indica que não existe ferramenta naquele lugar. Então, se o fuso está com uma T0, é porque ele está vazio. Se num determinado lugar do magazine que não tenha cassete, esse T0 ele pode ser gerenciado num lugar do magazine também, tá? Ele fica como se fosse um lugar vazio. O lugar sem ferramenta é uma coisa, o lugar com T0 é outra, tá? Então, o lugar sem ferramenta ele pode ser ocupado por uma ferramenta. Posso chegar com uma T8, com uma T20 e colocar naquele lugar. Um lugar no magazine que está com a T0, ele não admite colocar ferramenta nenhuma ali, tá? Porque ele fica um espaço vazio para as manipulações das ferramentas que estão sendo trocadas, tá? E o M6 é uma função que realiza a troca da ferramenta, tá? Então, quando eu vou programar uma troca, eu programo um número na sentença, o número da ferramenta T, assim ou assim, né? Assim ou assim, com o M6. Existe versão
que tem que estar na mesma linha, por exemplo, T8 e M6 na mesma linha, ou T8 e M6 na outra linha seguinte, tá? Dependendo da versão do fabricante e do comando, ok? Mas essa é uma das formas de trocar a ferramenta no comando Siemens. Tá? Mais para frente a gente vai ver outra forma. Então, o TX, né, o que é a explicação, o que é esse parâmetro X aqui, ó. O T, o X é a seleção do número da ferramenta, tá? Esse X aí ele pode variar de 0 a 32.000. Então eu posso ter de T0 a T32.000. O T0 desliga a seleção da ferramenta, quer dizer, ele está no lugar vazio. O M6 troca a ferramenta após um T ser selecionado. E o corretor da ferramenta D são ativos, ó. Isso aqui vai depender da versão, tá? Tem muita versão que não ativa o D, tem versão que ativa. O D é o corretor da ferramenta, onde as medidas passam a serem consideradas, as medidas da ferramenta consideradas. Já vamos explicar um pouquinho mais para frente. Tá? A quantidade de ferramenta, aqui a versão que funciona dessa forma aqui, tá? Carregando o D junto com a ferramenta e tal. Eu acabei de falar que dependendo da versão. Agora tem um outro tipo de troca de ferramenta que é o giro da torre. Então aqui, ó, no torno aqui tem uma torre, né? E aí a ferramenta só girar ela se posiciona para trabalhar. Então não precisa ser trocada a ferramenta, só o giro da torre. É um tipo revólver que chama, né? Direto. Esse aqui direto no fuso é o lá de cima. Esse aqui tá errado. Trocar a ferramenta por giro, então tem que ser só no giro aqui. Tá? Nesse caso aí, não precisa o M6. Você só programou T, né? Ele já gira, ele já posiciona. Tem caso também que precisa colocar o D, que é o corretor. Tem caso que não precisa colocar o D. Nós vamos, quem não está entendendo o que é o D ainda, mais para frente a gente vai chegar a explicar melhor aí, tá? Não vou entrar no detalhe agora, que não tem como explicar aqui. Os dados aqui não é para essa explicação, tá? Então, a programação é a troca de ferramenta. Então, uma ferramenta T8, por exemplo, né, ou T igual a 8, ela já posiciona e já fica pronta para trabalhar. Ela já gira a torre, né? Vamos supor aqui, ó, se a T8 está aqui em cima, aqui está uma T, esse aqui que está trabalhando aqui é T1, a T8 está lá atrás. Se eu afasto, claro, né? E programa T8, ele gira a torre para posicionar T8 aqui na frente para vir trabalhar aqui na peça. Tá? Só o fato de escrever T8 ele já gira. E tem caso que precisa colocar o D, tem caso que não. Tá? Outras formas de troca tipo pick-up no dispositivo, então as ferramentas ficam armazenadas do lado da mesa da máquina, e a máquina vai buscar direto. Descarrega num alojamento desse e vai buscar outra do lado, para cá ou para cá. Tá? Então isso aqui são situações especiais. Tá? A Heller tem ciclos apropriados para esse tipo de troca. Mais para frente a gente vai ver isso aí, mas nessa aula mesmo. Tá? Aqui troca de cabeçote, também você pode ver, entra um pacote de broca aqui, sai um pacote de broca aqui para trabalhar. Isso aqui tem vídeo lá nos vídeos anteriores, tem um filminho mostrando essas trocas. Todos esses aqui tem vídeo mostrando troca, tá? Nos vídeos anteriores. Então quem não viu, não deixe de dar uma olhadinha lá para enriquecer esse assunto. Tá? Por isso que eu não vou abordar detalhes dessas trocas aí, tá? Só estou lembrando mais ou menos como existe, tá? Então, exemplo de troca em máquina de fabricação Heller. Então aquilo que nós vimos agora, essa troca em geral de ferramenta, tá? Com T, com M6 ou T sem M6. Então basta T8, M6 ela troca. Ou então T8 sozinho ela troca também, no caso daquela versão de giro. Tá? Então agora aqui vamos falar em versões mais antigas, a troca de iluminação da ferramenta. Então isso aqui é para a máquina Heller. No nosso curso, como tem que ter base em algum fabricante de máquinas, nosso curso é baseado no fabricante Heller, tá? Estamos tentando fazer uma forma bem genérica, mas é difícil você fugir de um determinado, porque o comando CNC ele passa a ser meio personalizado para um fabricante. Então,
de algum fabricante eu teria que puxar esse curso aqui para tornar ele mais didático, tá? Senão, se for pegar o pulo da Siemens, ele fica muito disperso, muito genérico, tá? Tem o manual da Siemens, mas ele é genérico, não é muito assim, claro de aplicação, tá? Então, em versões mais antigas, as trocas e as denominações das ferramentas seguiam as orientações anteriores de forma genérica, tá? Então, aquilo que eu falei, as versões anteriores seguem aquela forma do T lá, né? Do T8 M6, tá? Em versões mais recentes, né? Então, de máquina Heller, então, nas primeiras máquinas Heller com Siemens, você troca daquele jeito, T8 M6 e tal. As versões mais recentes seguem uma denominação própria, cujo nome da ferramenta segue um formato alfanumérico. A ferramenta é denominada com qualquer expressão alfanumérica. Tá? O que é um alfanumérico? É uma constante numérica mais um string. É um string com um valor, letra e número. Né? A denominação de ferramentas substitutas, ferramentas gêmeas, é idêntica. Tá? O gerenciamento de ferramentas determina o que é a ferramenta gêmea aqui. Ó. Ferramentas gêmeas são duas ferramentas que fazem o mesmo trabalho. Tá? Então vamos supor, eu quero montar um processo numa máquina que tenha monto uma broca para furar diâmetro de 10. Põe uma broca no meu processo, está trabalhando. Só que eu quero deixar uma reserva dela, diâmetro de 10, para quando essa aí quebrar ou gastar, a outra já entra no lugar sem eu ter que parar a máquina, montar a ferramenta, alimentar dados no preset e tal. Então eu já deixo duas ferramentas. Seria como se fosse uma principal e uma reserva. Uma fica no banco de reserva. Essa aí é chamada ferramenta gêmea. Só que o conceito de gêmeo que a gente vê de uma pessoa, falar um gêmeo é igualzinho ao outro tal. As ferramentas ela não precisa ser igualzinha em termos dimensionais, ela precisa ser igualzinhas em termos aplicativos. Tá? Então, na aplicação ela tem que ser igualzinha, só que as dimensões delas a gente não precisa ser igualzinha. Por quê? Porque a máquina, quando ela entrar a ferramenta T8, número 1, que é titular, ela tem lá uma dimensão. A máquina vai entender essa dimensão. Quando entrar a T8, número 2, que seria a reserva, ela vai ter outra dimensão, a máquina vai entender também, porque vai ser cadastrado, cada uma cadastra as suas dimensões conforme o número do aqui eles chamam de número duplo. É como se fosse um jogador que tivesse um número de camisa 1, camisa 2, camisa 3, cada um é um jogador que vai jogar na mesma posição, mas cada um tem um número de camisa. A ferramenta é a mesma coisa, cada uma tem um número duplo, só que elas fazem a mesma coisa, uma fica no banco de reserva da outra. A número 1 cansou, quer dizer, gastou, e entra a número 2, só que a número 2 tem outras medidas. E quando eu vou carregar na máquina a número 1 e a número 2, eu vou colocar cada uma com o seu respectivo valor numérico ali, cada uma com as suas dimensões. Por isso a máquina vai entender e vai corrigir de acordo, se eu mexer no programa, nada. Ela entende. Bom, ela é idêntica. Isso então é a ferramenta gêmea. O gerenciamento de ferramenta determina em condições dos estados das ferramentas. Qual ferramenta substituta é colocada na troca de ferramenta. O comando gerencia isso aí. Então, para mim criar uma ferramenta, eu tenho, por exemplo, eu posso criar, não precisa ser número T, eu posso criar com broca, underline, D12. Eu não posso colocar espaço entre palavras e números. Eu tenho que deixar um bloco só. Então, no espaço eu uso underline. Eu posso usar letras e números para definir uma ferramenta. Isso aqui seria a mesma coisa que uma T12, por exemplo. T8, T9, T20. Né? Seria como se fosse o número da ferramenta, só que aqui ele não usa número, ele usa um alfanumérico. Tá? Bom, o número interno ao gerenciamento da Siemens aplica o número T crescente, de T1 a T32.000. Quer dizer, para gerenciar essa ferramenta, o gerenciamento da ferramenta coloca um número interno dela, que vai gerenciar ela. Então, por supor, essa broca underline D12, quando eu coloco na máquina, ela batiza. A gente nem sabe que número que vai ser. Vamos supor T300, T400. Tá? Então, quando ela buscar qualquer dado dessa ferramenta, ela vai buscar da T400, é um número que está escondido. Então, quando chamar, esse aqui é como se fosse um parâmetro, tá? da T400.
Então, quando eu chamar lá no meu programa para trocar essa broca aqui, broca underline D12, ela vai chamar T400. Internamente ela entende a T400. Eu não vou enxergar esse 400 em lugar nenhum, tá? Ele não é visível. Tá? Então a ferramenta é chamada com a denominação, essa denominação aqui que eu criei. Isso no máquina Heller. O acesso aos dados de ferramenta realiza através do número interno. Então, se eu quiser pegar algum dado via programa, eu tenho que buscar o número interno dela, pegar pelo número interno. Através de uma programação mais avançada, eu pego esses dados. Né? Mais para frente no nosso curso, quando a gente chegar em programação avançada, a gente vai ver como é que a gente trabalha os parâmetros internos dos valores de ferramenta, de alguns dados aí, tá? Então, a princípio, eu só vou falar como é que eu busco o número interno que a máquina batizou essa ferramenta. Então, o número T interno pode ser verificado com o comando GET, através da denominação da ferramenta e do número duplo. Então, tem que ter um número duplo, porque eu posso ter uma gêmea dela. Né? Então, exemplo, R10, esse R aqui, ó, seria como se fosse um armário enorme, as memórias de uma máquina, onde eu posso guardar valores, tá? Como se fosse um armário enorme, cheio de gavetinhas. Então eu posso colocar valores dentro dessas gavetinhas, desse armário. Só que se eu não numerar essas gavetinhas, eu vou buscar põe um valor dentro de uma gavetinha, não sei como eu vou fazer para buscar ele de volta. Então eu tenho que colocar o endereço nessas gavetinhas. O R, que nós vamos ver mais para frente, na parte de variáveis, parâmetros, isso aqui é parâmetro, né? É um endereço de uma gavetinha dessa de memória. Então, eu vou pegar nessa gavetinha número 10 e colocar o número interno da broca underline D12, número duplo 1, que seria a minha titular. Aí, o número que a máquina batizou lá, o exemplo que eu dei de 400, vai dentro dessa gavetinha aqui, ó. R10, vai o número 400 aqui dentro. Aqui no R11, o número interno da fresa, underline D125, número interno 1. Agora a gêmea dessa D12, vamos supor que eu tenho uma broca gêmea lá, ó. No R12, o número interno da broca, underline D12, o número duplo 2. É a mesma broca aqui, só que essa aqui é uma gêmea da outra aqui. Tá, o número interno é memorizado com o comando acima, no caso do R10, R11, R12. O que eu ia falar a respeito dessa parte aqui de número interno? Se você coloca essa ferramenta, por exemplo, broca underline D12 na máquina, número duplo 1, coloquei na máquina, ela batizou com o número 400, tá? Então, no meu programa, quando eu busquei isso aqui, ó, ele colocou 400 aqui. Vamos supor que eu tirei ela para fazer uma verificação e pus ela de volta. Só que quando eu tirei, eu cancelei ela. Eu cancelei ela no Magazine. Depois eu coloquei ela, não cancelei o cadastro dela. Cadastro ela no gerenciamento de ferramenta. Cancelei ela só no Magazine. Então ela sumiu do Magazine. Daí eu coloquei ela de volta no Magazine. O que ela fez? Ela batizou novamente o número interno. Não é o mesmo. Dificilmente vai ser o mesmo. Aí ela pode batizar com o número 650, por exemplo. Então, por isso que nunca no meu programa eu posso vincular o número interno, pegar uma vez e falar, é o 400. É 400 agora. Nesse carregamento. Um outro carregamento vai ter outro número. E cada vez que eu colocar ela e tirar, ela vai ter números diferentes. E assim as outras. Tá? Então isso é muito importante. Essa parte do número interno. Mais para frente, quando a gente vê as coisas parametrizadas, as funções de memórias, tal, isso aí é para programação mais avançada. Se a gente for buscar dados de ferramentas, a gente vai aplicar esse número interno. Vocês vão entender bem como é que funciona. Muito legal isso aqui via programa, para a gente conferir alguma coisa no programa, para a gente carregar alguma coisa através de uma programação mais avançada. Tá? Bom, troca de ferramenta Heller nesse caso aí. Né? Então, a troca de ferramenta ela não acontece com o M6, ela acontece com um ciclo CS2, ciclo standard, CS é ciclo standard, tudo de ferramenta. E aqui, aquele nome dela lá, broca underline D12,
Então eu coloco no lugar desse XX aqui, tá? Eu coloco o nome da ferramenta que eu quero trocar. O que é esse ciclo aqui? É um programinha que existe dentro da máquina, é um programinha CNC, que faz os posicionamentos. Então ele leva a ferramenta para a posição de troca, ele abre a porta do magazine, ele começa a soprar ar por dentro do fuso já para limpeza, ele pega o trocador que está na posição básica e leva para a posição de carga da ferramenta, quer dizer, ele vira 90 graus. Quando ele vira 90 graus, ele pega uma ferramenta que está na espera, na área de transferência, esperando para entrar a trabalhar, e pega a ferramenta que está no fuso. Porque ele já posicionou, via esse programa, já posicionou XY nessa posição. E se conforme a máquina, o Z também, né? Eu estou dando exemplo nessa máquina XY. Tá? Pegou as ferramentas. Aí internamente soltou a pinça da ferramenta. Aí essa garra leva as ferramentas para frente, dá um giro de 180 graus, retorna à posição de fixar a ferramenta, fixa a ferramenta, o braço trocador que está pegando as duas, quando ele coloca a ferramenta no fuso, aqui saiu, ele coloca na área de transferência, no lugar da que entrou. Ele troca de lugar as duas. E aí ele vira a garra na posição vertical novamente, para poder fechar a porta, e a porta é fechada. Essa voltou na posição básica para continuar o programa. Então quando eu coloco CS Tool, e coloco aqui, isso aqui na verdade é um parâmetro com o nome da ferramenta, que ele vai executar esse ciclo de troca de ferramenta. Então eu não preciso levar a máquina para a posição, fazer tudo isso aí no meu programa, ela faz tudo automaticamente, né? Então a chamada do trocador de ferramentas acontece com o ciclo CS2, que eu acabei de explicar esse ciclo. A expressão XX significa o denominador da ferramenta para troca no fuso. Então aqui é o nome da ferramenta, né? Se eu registrei ela como T8, T20, aí eu vou colocar T8, T20. Se eu registrei ela como fresa D underline D125, aqui eu tenho que colocar fresa underline D125. Se eu registrar ela como broca underline D10, aqui eu tenho que colocar broca underline D10. Tá? Então, quando não são definidas mais indicações da ferramenta, está sendo trocada rápida. A correção de ferramenta do corte D1 da ferramenta do fuso automaticamente entra em vigor. Tá, então o que é isso aqui? Isso aqui é uma versão, nem todas as versões acontece isso. Tá? Se eu não indiquei nada, só troquei assim, ó, eu chamei ciclo CS2 e coloquei o nome, ele vai fazer troca rápida. Aqui, ó. Ele faz a troca rápida. E o corretor D1, que é a lâmina que vai cortar, é aquela medida de correção um pouquinho mais para frente desse curso aqui. Do curso não, dessa aula aqui nós vamos ver sobre os corretores. Tá? Então é que vai fazer a correção da medida. Só para lembrar, se eu não tiver um corretor da ferramenta ativado, o posicionamento, quando eu mando posicionar o fuso ou torno, por exemplo, a ferramenta, ele vai com a medida que tem na base do fuso, não é a ponta da ferramenta que vai para a medida programada. Quando eu coloco a correção da ferramenta, ele desconta o tamanho da ferramenta e vai com a ponta da ferramenta na posição programada. Para ele entender essas medidas, ele tem que ativar um corretor, esse corretor é o D1. É a lâmina 1 que vai cortar. Mais para frente a gente vai detalhar melhor. A ferramenta tirada do fuso fica no lugar de colocação à disposição, quer dizer, fica lá no lugar da transferência, daquela que estava para entrar. São trocadas de lugar, né? Ela está colocada de volta no magazine, ela será colocada de volta no magazine quando uma nova disponibilização for feita, né? Quando eu mandar preparar uma outra ferramenta. Então, quando eu estou trabalhando com uma ferramenta, já preparo a próxima. Deixa lá na espera. Então, aí para preparar a próxima, que saiu, tem que ir para o lugar dela para poder entrar outra nessa espera. Então, é isso que ele está falando aqui. Velocidade de troca. Então, aquele que nós vimos, a troca sem, ela vai trocar rápido. Mas vamos supor que eu tenho uma ferramenta que é pesada, que tem máquina, que ela tem dois limites de troca de ferramenta. Até um certo peso, você pode trocar rápido, que o bracinho aguenta.
Existe uma força centrífuga que quando o bracinho gira 180 graus para fazer a troca, tende a ferramenta sair voando. Então, para que isso não aconteça, existe um limite de velocidade no giro, porque essa força centrífuga não joga a ferramenta fora. Aí, até tantos quilos, você pode trocar rápido. Aí, acima disso aí, até o valor limite, é a troca lenta. Acima do valor limite, não pode usar, tá? Então, os valores limites são específicos da máquina, descritos nos dados técnicos da máquina, né? Tem que ter manual, tá? A programação está sendo realizada através da indicação do terceiro parâmetro. Então, ó, o primeiro parâmetro vai o nome da ferramenta. O segundo aqui, ó, seria o número do corretor que você está ativando, só que você não está colocando o número do corretor, ele assume o corretor 1, né? E aí, ó, vírgula e o corretor 1 a velocidade de troca, que eu estou trocando rápido. Ó. Se fosse lento, se por 0 se 0 é rápido, 1 lento. Tá? Então parâmetro 0 troca rápido, parâmetro 1 lento. Se você não colocar nada, ele assume o parâmetro 0. Tá? E aí, se eu colocar o 1, ele troca lento. Pode ser a ferramenta até leve, se eu esquecer de colocar 1, ele vai trocar lento. E se tiver uma pesada e eu deixar o 0, ele vai trocar rápido. E aí, qual é o risco de cair a ferramenta da máquina, tá? Então, 1 quer dizer verdadeiro, que é para trocar lento, tá? E aqui seria para assumir o corretor, entre essas duas vírgulas. Só que como ele é o terceiro parâmetro, se eu não colocar a vírgula assim, ele vai assumir isso aqui como corretor 1. Ele não vai entender que é o terceiro corretor, vai entender que é o segundo. Troca vazia. O que é troca vazia? É pôr o T0 no fuso, é colocar uma ferramenta como se fosse uma ferramenta invisível no fuso, né? Esvaziar o fuso. T0, então, se eu estou com uma ferramenta no fuso e quero deixar vazio, eu programo CS underline to 0. Ou CS underline to, em vez do 0, eu coloco duas vezes aqui entre aspas aqui, ó, né? Então, deixo vazio aqui. Então, qualquer uma dessas duas formas, ele descarrega a ferramenta do fuso e deixa na área de transferência. Se tiver uma ferramenta na área de transferência, se a máquina tiver programada e o gerenciamento do magazine for para lugar fixo, ela vai procurar o lugar da ferramenta que está lá, vai guardar a ferramenta que está lá e aí descarregar aquela que está no fuso, que fica na área de transferência. Ok? Se não for lugar fixo, ele acha um lugar compatível no magazine, com o tamanho dela, com o gerenciamento, que não tenha espaços. Lembra da aula anterior, os espaços entre as ferramentas, tal? Foi falado sobre a carga no magazine, como você vai disponibilizar as ferramentas no magazine de uma máquina. Foi falado na aula anterior também. Tá? Então, ele vai gerenciar isso aí também. Tá? E vai colocar a ferramenta do fuso nessa área de transferência. Isso se for que tenha espera. Se não tiver espera, ele vai colocar no magazine no lugar ou lugar fixo ou lugar disponível para essa ferramenta, tá? E aí o fuso vai ficar vazio. Mas o fuso nunca ele fica vazio, ele fica com a T0. Então quando você olhar uma máquina com o fuso vazio, na verdade é o T0 que está ali, tá? Troca de ferramenta paralela, troca de pallet, de peça, de pallet, né? Então eu posso programar, isso na máquina Heller ainda também, CS Tool WPC. Então isso aqui entra um outro ciclo. Esse ciclo aqui ele faz todas aquelas movimentações aqui, a ferramenta que vai entrar, né? Então, e o WPC é o Work Pallet Change, né? Work Pallet Change. Tá? Ele vai então trocar a ferramenta e trocar o pallet. Então, na verdade, esse aqui é um ciclo diferente daquele CS Tool. Ele vai fazer todos aqueles movimentos de troca de ferramenta junto com a troca de pallet. Aí ele vai levantar o pallet, primeiro ele vai soltar o pallet de trabalho, soltar o pallet de ação de carga se tiver adução hidráulica, aí levantar o sistema de ponte, né? Levanta os dois pallets, gira 180 graus, baixa e trava os pallets. Então, para a eliminação do tempo de troca de ferramenta, pode ser programado no final do programa uma troca preparatória durante a troca de peça,
a primeira ferramenta para a próxima usinagem encontra-se assim já no fuso. Então, nesse caso aqui, claro, seria interessante, quando você terminou a última ferramenta, você está com a última ferramenta no fuso, acabou a usinagem, vai trocar o part. Aí você faz uma troca do part e troca de ferramenta assim. Aí o que acontece? Já entra, você vai trocar pela primeira ferramenta que vai entrar no processo, porque a outra peça que vai entrar já vai começar a usinar com aquela ferramenta que está no fuso, você ganha esse tempo de troca. Tá? Mais indicações de CS2, mais indicações idênticas à troca de ferramentas de CS2, né? Então, é a mesma coisa. Então você pode também fazer a troca ativando, né, aqueles dados, ativar o corretor 1 e aqui troca rápida. Então, ó, ele vai fazer a troca de ferramenta de parte, a ferramenta que vai entrar é a T8, eu estou ativando o corretor D1 e a velocidade da troca é 0, é rápida, tá? Então, tá aqui, ó, T8 no fuso, ativando o D1 e a velocidade de troca rápida, trocando parte simultaneamente, ok? Então, o que é colocar a ferramenta na espera? Aqui está né? Para encurtar o tempo de cavaco a cavaco, as ferramentas do Magazine podem ser preparadas e colocadas à disposição